Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma live da Liga Nacional de Propriedade Intelectual. Gostaria de inicialmente agradecer o convite da doutora Soraya Embaçaí de Mello, colega nossa. Muito obrigada pelo convite e oportunidade de falar de um tema tão importante e tão presente nas discussões hoje, que é a contratação dos influenciadores digitais artificiais. E para falar sobre esse tema, eu vou contar hoje com a participação de duas colegas muito queridas, especialistas na matéria. Acredito que vai ser bem produtiva a discussão. Daqui a pouco a Liliane Agostinho Leite e a Thalita Garcia vão entrar aqui e conversar com a gente sobre esse tipo de contratação e as reflexões que a gente tem no momento de desenvolver um negócio com influenciadores digitais artificiais. Deixa eu verificar aqui a Thalita também. Aí vamos dar início ao nosso bate-papo. Olá, boa tarde. Oi, tudo bem, Larissa? Tudo bem, Tudo e você? Oi, Thalita. Olá, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem, e Thalita? você? Boa tarde. Estávamos aqui falando que hoje o tema é super interessante, inovador e cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? O marketing de influência ele está evoluindo, desde o seu primeiro caso até hoje em dia com influenciador artificial. Mas vou aproveitar para deixar a Lari fazer a introdução sobre o tema. Hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o marketing de influência, como a própria Thalita já introduziu. A verdade é que a associação da imagem, do nome, do som de voz e qualquer outra característica de uma celebridade, uma pessoa conhecida publicamente, sempre fez parte das estratégias de marketing. Isso porque gera maior credibilidade, potencializa vendas, então sempre foi uma alternativa dos anunciantes no momento das estratégias, de criar as estratégias de determinado produto, de divulgação de determinado produto ou serviço. Com o surgimento da internet, surgiu também a figura do influenciador digital, que é aquele usuário de redes sociais que costuma publicar fotos, vídeos, compartilhar experiências, o cotidiano, gerando uma interação com seus seguidores. E aí, com isso, compartilha conteúdo que muitas vezes pode gerar cada vez mais proximidade com seus seguidores. E aí, com isso, ele também passou a ser uma alternativa interessante para o anunciante que busca nessa contratação estar mais próximo do seu público. Então, a influência em si, ela sempre existiu. E no ambiente digital, o foco passou a ser o influenciador digital. A gente tem aí a definição de publicidade por influenciador digital trazida pelo Guia de Publicidade por Influenciadores, que foi publicado pelo CONAR em 2020. Final de 2020, o CONAR apresentou as regras que vieram a reforçar a necessidade de cumprimento das normas éticas e legais para publicidade desse gênero. E aí, com isso, diante de toda a flexibilidade que a gente encontra nas mídias digitais, recentemente a gente tem abordado muito a discussão sobre a contratação dos influenciadores digitais artificiais. Eles estão cada vez mais presentes nas redes sociais, eles já transitam por esse ambiente e com o metaverso, ele tem sido a grande aposta, né? O influenciador digital artificial, ele é na verdade, um personagem criado para atuar no mundo virtual. Ele não é real, ele é criado virtualmente. A gente já tem vários exemplos, tem hoje agências de influenciadores digitais artificiais que, inclusive, além de criar o influenciador, ela desenvolve aí uma gestão desse personagem que tem que se manter ativo, tanto nas redes sociais como também aí nas discussões sobre o metaverso. E a gente tem aí alguns exemplos super interessantes de influenciadores artificiais que já estão presentes aí nas redes sociais já há algum tempo, inclusive internacionalmente, que é o caso da Chudu, que é uma influenciadora que já tem mais de... Na última vez que eu vi, ela já tinha mais de 220 mil seguidores. A gente tem ali o Miquela, que foi criada para ser uma digital influencer, uma influenciadora digital artificial. Ela também já está presente, inclusive, em campanhas publicitárias. Depois vale a pena vocês checarem o perfil dela, é super interessante acompanhar. E trazendo. Ela é a mais famosa, né?
Ela é a mais famosa, Ela é a mais mais famosa. famosa, assim, ao redor do mundo hoje em dia. Ela tem 3 milhões de seguidores atualmente. Ela tem aí uma forte presença nas redes sociais. E as pessoas gostam de acompanhar o dia a dia dela, né? Tem todo um storytelling por trás das atividades. E também, no Brasil, falando agora de Brasil, tem a Lu, da Magalu, que é uma influenciadora digital artificial que foi criada para promover os produtos e serviços da Magazine Luiza, mas que já tem uma presença, uma história individual e está aí presente também em campanhas publicitárias. Vale a pena. Ela, por exemplo, tem 5 milhões. A última vez que eu vi, ela tinha 5 milhões e 900 mil seguidores. Então, ela tem aí realmente um público bem, bem ativo. E, dentre outras marcas que também desenvolveram, a gente tem a Renata da Renner, que vale a pena acompanhar também. Tem a Nath da Natura. Então, a gente vê que as empresas também estão focadas na criação de influenciadores digitais artificiais. E a Satiko, né? A Satiko é a influenciadora digital artificial criada de uma maneira muito próxima das características da Sabrina Sato. Então, é a influenciadora digital artificial da Sabrina Sato. Ela está aí muito presente nas redes. Existe uma interação entre a Sabrina e ela. É muito interessante como é trabalhada essa atuação da Satiko. Inclusive em campanhas publicitárias, eu verifiquei no perfil dela que tem várias campanhas publicitárias em andamento com a participação da Satiko. E aí, diante desse crescimento e dessa grande aposta, principalmente no âmbito publicitário, eu questiono aqui as principais reflexões que a gente vai debater hoje na nossa conversa, que são reflexões sobre a contratação dos influenciadores digitais artificiais e os desafios jurídicos. E eu passo a fazer a primeira pergunta para vocês. Qual é o desafio para a criação dos avatares, né, que são os influenciadores digitais artificiais? E o que a gente vai ver por aí de discussões sobre o tema? O que vocês acham? Larissa, eu para me preparar hoje para essa live, eu fiz algumas pesquisas para entender essa questão do avatar, né, do influenciador digital por inteligência artificial. Porque os números, a gente já pela influência digital de pessoas reais, a gente já fica espantada com o número de seguidores, enfim, do que isso representa para uma marca em consumo de produto e serviço. E eu verifiquei uma matéria recente que foi publicada no UOL, que os avatares artificiais dos influenciadores digitais, eles têm 3.000% a mais de engajamento do que uma pessoa. Eu fiquei espantada. 3 Que mil. interessante. 3.000% a mais de engajamento. Por que você acha? Eu fiquei pensando na mente humana, né? Porque assim, a gente olha um padrão estético eu vou chamar de avatares, desses personagens, enfim, são coisas para a gente discutir hoje aqui na live, porque muitos possuem um padrão estético inatingível, né? E eles geram mais engajamento do que uma pessoa real e que não tem o corpo perfeito, enfim, que por mais que tenha filtro, a pessoa não tem aquele padrão estético que o artificial tem. Então, o número de engajamento, eu fiquei espantada, porque eu não achei particularmente que tivesse esse número de engajamento, que depois a gente até provoco vocês também aqui, que eu acho que para agência e marca isso deve ser ótimo, né? Porque tem um monte de coisa depois na contratação que deve beneficiar. E os países que maior engajamento também, o primeiro Estados Unidos, segundo Brasil, terceiro Rússia, quarto Turquia, quinto Itália e o último Japão. Eu achei que o Japão ia estar lá em cima. Ele é o sexto colocado. E o Brasil está em segundo lugar. Essa influenciadora artificial, a Lil Miquela, é isso? Ela é uma das primeiras, isso. A agência que construiu essa personagem influenciadora, se a gente entrar no site dessa agência, gente, é uma página do Google Drive, não tem nada. Não tem nada e fatura milhões
com ações publicitárias em torno dessa influenciadora digital artificial. E aí, e por que eu fui nessa agência? Porque a gente até em conversas, aqui esse trio a gente conversa muito sobre questão de legal marketing, né? E existe o universo das agências que criam esses avatares. E aí a gente está em conversas nossas também, uma tendência de alguns clientes pedirem o quê? Contratos de encomenda para a criação dos seus avatares, que daí pode ter características da personalidade, pode não ter nenhuma característica da personalidade dele, porque ele quer que converse com determinado público dele, para falar sobre um produto, ou falar mais sobre o serviço dele. Então, e hoje existe no Brasil e no mundo agências especializadas em criarem esses storytellings desses personagens que são totalmente artificiais. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui para o universo da propriedade intelectual é o quê? É o contrato de encomenda. E aí a gente tem que lembrar que no contrato de encomenda, a gente está falando de uma criação, que ela pode sim ser protegida como uma marca, aí é outro instituto, né? Você pode levar esse personagem a registro como marca, mas a gente também tem aqui a questão do direito de autor. E, primeiro ponto, se a gente está retratando uma pessoa, tem que ter autorização dessa pessoa que está sendo retratada, né? Geralmente... Direito personalíssimo. Exatamente. Geralmente, esses contratos são entre pessoas jurídicas. Porque a pessoa que está sendo retratada, ela possui aí uma pessoa jurídica que faz toda a gestão dos negócios dela. Mas não deixa de... ainda permanece sendo necessário a autorização expressa da pessoa que está sendo retratada nesse tipo de contrato como um anuente. E aí, ela autorizando toda a criação em cima, e aí eu penso muito quando tem a questão dos atributos da personalidade dela, quando está muito próximo do que realmente é, dos gostos dela, traço físico, enfim. Então, ter a anuência dessa pessoa. Dentro desse contrato dessas duas pessoas jurídicas, a gente tem que lembrar que a Lei de 73, ela tratava sobre o contrato de encomenda, a Lei de Direitos Autorais, e a lei atual, a 9.610, ela é omissa nesse sentido. Então, a quem pertence a propriedade intelectual desse personagem, né? Eu vou chamar de personagem, de quem pertence? Se o contrato for omisso, vai pertencer à empresa que foi contratada. Por isso que é importante, dentro desse contrato de prestação de serviços, ter um briefing muito bem detalhado do que vai ter, do que deve ser criado, ter autorização da pessoa que está sendo retratada e constar uma cláusula de cessão de direitos autorais, colocando todas as modalidades também de reprodução dessa obra intelectual, do personagem. Aquela cláusula também dizendo que ela pode ser modificada, enfim, porque vai ser vetorizada e você vai colocar ela em vários ambientes, então ela vai sofrer modificação e que isso não ofende o direito de autor, esse tipo de modificação. Lili, deixa eu aproveitar. Claro. Já que o intuito aqui é debater, vamos um pouquinho mais além em relação a isso também. A gente está falando de, por exemplo, a Satiko, ela é um reflexo da... Nossa, esqueci o nome, da Sabrina Sato. Então, por exemplo, no caso específico da Sabrina, diferente da Liliu Miquela, então assim, hoje a gente está falando de Liliu Miquela, na verdade ela é um avatar mesmo criado, né, foi por uma startup nos Estados Unidos. Quando a gente vai para a Satiko, fica muito mais fácil você ver a extensão dos direitos personalíssimos. O que são os direitos personalíssimos? A imagem, nome, voz. Então, assim, quando a gente tem, imagina no caso da Satiko, a criação da extensão de um personagem, muito embora haja criação de uma obra por encomenda, de quem ficam esses direitos, se o contrato for omisso? Então, pode ficar para a pessoa contratada, entretanto, ele não vai poder explorar. Por quê? Depende do direito por de causa da imagem. Exatamente, por conta da imagem da própria Sabrina. Então, é aquele contrato que ele pode até ter o direito, mas ele não vai exercer. Mas não tem como.
Infelizmente, a lei, se a gente não estipula no contrato, a lei é muito clara de quem que é a titularidade em si. Mas, se a gente tem um erro crasso, porque isso não é um erro no contrato, se você pensa que a gente está refletindo uma personagem que vai ser um avatar de uma pessoa e você não define já contratualmente de quem é aqueles direitos, realmente a pessoa não vai, ninguém vai conseguir utilizar, né? Vai ter que ter uma lacuna em relação a isso. Mas até imagino com relação a essa lacuna, Thalita, até em razão eu imagino, né? Eu não vi nenhuma disputa judicial nesse sentido, mas eu imagino que pela restrição da interpretação dos contratos para esse tipo de negócio jurídico, vai beneficiar a parte que foi contratada. Por uma questão, a questão da remuneração. Geralmente, esse tipo de contrato, ele não vem dividindo o que é remuneração de prestação de serviços e remuneração de cessão de direitos autorais. Está tudo englobado na mesma parcela. Então, eu acho que, eventualmente, no judiciário, eles questionariam essa questão da justa remuneração do autor pela cessão desses direitos que ele passa e a outra pessoa passa a exercer. Então, essa lacuna, eu acho que esse é um dos pontos super importante dentro dos contratos de direito de autor, especialmente quando você fala, eu estou encomendando e quero constar a cessão expressa desse personagem. A questão da modalidade, você não prevê uma modalidade de uso ali, eu acho que a gente pode até discutir um pouco, porque, olha, houve um erro, não constou aquela modalidade, mas eu acho que a questão expressa da cessão, ela é super importante por conta da restrição restritiva dos contratos. E esse é um universo que, assim, Larissa e Thalita, está crescendo muito, né? Se cresce demais, porque eu acho que as marcas e empresas, elas estão observando essa tendência e Thalita, na sua fala, talvez fique muito mais claro o porquê das vantagens competitivas de você ter um influenciador digital, né? E eu acho que nesse caso ainda da Sabrina Sato, que tem essa associação, eu acho bem interessante, porque ela tem características físicas muito próximas da Sabrina Sato. Existe uma associação à imagem da Sabrina Sato, porque todo mundo conhece a Satiko como influenciadora digital artificial da Sabrina, mas as características de personalidade e todo o storytelling por trás da Satiko se distancia das características de personalidade da Sabrina Sato exatamente como uma estratégia para conseguir atingir aí outro público diferente, parceiros comerciais diferentes também. Então, eu acho bem interessante esse trabalho. E eu acho que a Thalita vai tratar bem sobre esse tema, porque realmente acaba sendo uma estratégia de marketing muito interessante para quem quiser trabalhar com influenciador digital artificial. Ainda pensando sobre a questão dos direitos autorais, sobre o influenciador digital artificial eventualmente criado por encomenda, se eventualmente não tiver prevista a cessão em contrato, como a própria lei exige que seja uma interpretação restritiva, a gente tenta argumentar de alguma forma para que maneira que qual que foi a proposta inicial para o uso do influenciador digital artificial, né? Porque você não pode estender, se não tiver previsto em contrato, você não pode estender para outras modalidades de uso ou outras finalidades que não aquela que inicialmente foi contratada. E aí, seguindo também o que a Liliane falou, que existe uma questão de remuneração, né, envolvida, e toda essa questão tem que ser muito bem costurada pelos advogados envolvidos, que representam o interesse das duas partes, para que seja claro em documento. E aí, seguindo uma linha que a gente já está acostumada, né? Eu sempre falo... Larissa, a gente não pode esquecer... Às vezes a gente escuta isso em sala de aula, que a lei de direitos autorais é a lei de direito de autor, não das empresas e da indústria que contratam o autor. Exatamente, não, exatamente. Então tem que ter todo um cuidado, porque o contrato, ele precisa refletir o acordado entre as partes, numa linguagem jurídica, mas que deixe claro, né, o que as partes decidiram no momento da contratação, prestação de serviços, formas de uso da obra criada, para que, eventualmente, se surgir uma dúvida no meio do caminho, o contrato sirva como uma ferramenta de esclarecimento, né?
E uma questão importante que a Liliane mencionou também, a forma de remuneração. Tem alguns contratos, quando a gente já tem uma agência, que a agência desenvolvedora daquele próprio avatar, ela já estabelece um fee da publicidade. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar isso. Uhum, uhum. Assim, o próprio contrato, apesar do desenvolvimento da criação, que já tem essa obra, essa encomenda, eles ainda recebem o FII sobre a publicidade que eles fecham, porque eles fazem a gestão, monitoramento. Muitas vezes eles até já fazem até a intermediação com os anunciantes. Eu já passei por esse tipo de situação, Thalita. Eu acho que a grande parte hoje eles recebem um FII pela publicidade. Eu Isso. acho que porque, e de certa forma, isso traz até uma questão, quando a gente pensa na justa remuneração dentro desse tipo de contrato. Olha, eu te paguei um valor fixo, você criou, e o que a gente for explorando ao longo de um determinado tempo, a situação que eu passei foi por um determinado tempo essa remuneração. Então, ele recebe um percentual da publicidade que é gerada, mas ele também, a agência, ela termina fazendo a gestão das páginas das redes sociais também, do conteúdo que é. Então, a pessoa que está sendo contratada, de certa forma, ela também não tem o custo da manutenção dessa página de criar conteúdo, né, gente? Porque eu acho que daí é um ponto, é a questão do conteúdo, porque uma vez o avatar, o personagem, o influenciador digital criado, vem toda uma gestão de conteúdo. E por quê? É artificial, é humano, existem limites, né? A lei ela não fala, ela não cria essa diferenciação entre o humano e o artificial. Não chegamos nisso ainda. Estou certo ou estou errado? Não, você está certa. Hoje em dia não tem uma diferenciação. Especialmente quando a gente. Mas acho que eu estou antecipando a minha parte, né? Sim, Então. sim. Não tem diferenciação, né, Thalita? Eu acho que é por isso que a gente vê uma crescente e o tipo de proteção que a gente vai ter para essa criação, de novo, é como marca, pode registrar como uma marca figurativa, pode registrar também o nome do personagem também como marca, e pode também ser feito o registro como direito de autor. Lembrando que a lei ela não exige como obrigatoriedade o registro. Ele pode ser na Biblioteca Nacional, pode ser na Escola de Belas Artes, pode ser em outras plataformas com tecnologia de blockchain. Por quê? Porque é importante desse tipo de registro você cravar a anterioridade da obra. Mas lembrando, se não tem o registro, a gente tem que pensar até na questão do primeiro contrato que foi feito. Para mim, ali já cria uma prova de anterioridade de criação, né? E essa criação, ela tem como regra o prazo de proteção de 70 anos da morte do seu criador, mas a partir do momento em que ela passa a ser uma titularidade aí da pessoa jurídica, né, tem que fazer esse tipo de controle de que até a própria agência nomear quem vai ser o criador, né, Thalita, ou não? Não precisa. Porque como que você faz a proteção aí, a contagem de tempo? Então, tem até uma questão que. Vamos voltar no exemplo da Satiko, por exemplo. Por que eu estou voltando tanto nela? Porque ela é uma das poucas influenciadoras artificiais hoje em dia que é uma extensão de uma pessoa. Então, vamos voltar na questão dos direitos autorais. Se a Sabrina Sato falece, nesse caso específico, qual que é o prazo que vai ser contado? Vai ser da criação ou dos direitos personalíssimos? Boa pergunta, Thalita. Boa pergunta. Geralmente, no contrato, aí da minha experiência, quando eu faço uma criação de obra intelectual protegida por direito autoral, eu sempre designo quem é o autor, quem é o criador dentro daquele contrato, mesmo que ele esteja dentro de um escopo de uma pessoa jurídica. E coloco o autor, né, o criador, como interveniente anuente daquele negócio jurídico, né, onde ele declara que a pessoa jurídica vai fazer todos os pagamentos de remuneração para ele, e ali a gente fixa, de fato, quem é o criador.
No caso, quando você me pergunta Contagem da de Sabrina, prazo. para efeito de contagem de prazo, eu acho que na questão da Sabrina Sato, mesmo que a gente está falando de uma extensão dos direitos da personalidade dela, quanto ao uso e exploração daquele personagem, a gente não pode esquecer que houve um criador intelectual daquele avatar. E aí Então, acho eu pesquisei um pouquinho mais sobre. Parece que ela foi a própria criadora, né? No sentido de ela desenvolveu a ideia em si. E ela foi atrás de uma agência para desenvolver. eu acho que assim, a inspiração é ela, a Sim. idealização é ela. Mas a propriedade intelectual, quando a gente fala, por mais que você De quem tenha criou. Materialização, né? de quem materializou aquele direito, né? Aí Sim. me veio até agora me veio aqui uma aula do professor Manuel. Às vezes a gente está falando algumas coisas me vem aqui, né? A lei já fala que aquele que auxilia, ele não tem direito, ele não é coautor. Ele não, mas a gente. Eu Mas acho que olha, dela vai ser uma grande discussão. Eu queria ter acesso a esse contrato. Thalita, mas até a gente fazendo paralelo com o Ghostwriter, por exemplo, a gente tem o caso do Doce Veneno do Escorpião, que os direitos foi para a pessoa que foi retratada na biografia. Né? Se entendeu que a pessoa que escreveu, o autor do texto, ele simplesmente organizou de forma literária a história da Raquel. E que ela que seria a autora, né? E ele não, discute que ele que fez as entrevistas, ele fez pesquisa, ele fez toda a parte da redação e ele criou o enredo baseado na história dela. Então, ali, você vê que naquele caso, se deu o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele conferiu os direitos para Raquel. E não, de fato, para a pessoa que fez as entrevistas, que o tribunal ele colocou como um trabalho técnico. E olha que ali teve criação intelectual. Mas será que da Sabrina Laura Sato, eu fico imaginando, será que vai ser considerado como um trabalho técnico? Talvez se tiver um croquis ali desenhando, alguma coisa assim, e você peça para a pessoa vetorizar, eu acho que é passível de discussão. Olha, meninas, a Júlia está aqui com a gente, está nos acompanhando. Aliás, vários colegas nossos já se manifestaram aqui nos comentários e ela coloca mais lenha na fogueira. Ela fala que ela está adorando o debate e ela pergunta: e se for um avatar criado por inteligência artificial, quem é o autor e como conta o prazo? Lili escreveu um artigo sobre isso. A Lili acabou de escrever um artigo sobre isso, excelente. A Júlia complica a nossa situação, né? Aí a gente vem toda para a questão do direito. Como eu disse naquela aula, uma simples fala, o direito de autor é o direito do autor. E é o ato de criação aonde o homem fixa atributos da personalidade dele, ele cria, ele tem um trabalho criativo para aquela obra. Da inteligência artificial, tem inteligências que fazem coisas aí, músicas, filmes, uma maravilha. Mas aqui a gente acha que está mais no terreno da titularidade do que da autoria, né? De quem que vai ser, qual que é o caminho da titularidade. Porque a autoria, eu entendo que não tenha. A gente acha que pode ter aí um direito conexo, como eu falei no artigo, um direito conexo como o do fonograma, porque o fonograma não é obra intelectual. Embora muita gente ache que o fonograma mas não, ele é fixação dos sons. E por que ele está dentro da lei de direito autoral? Né? Ele está lá como um direito conexo. Então, eu acredito que esse tipo a criação de avatares por inteligência artificial, protegido é protegido. Mas aí a gente não precisa utilizar a camiseta do direito de autor. Se tem atributos do direito da personalidade, aí eu acho que a gente pode se socorrer do próprio Código Civil, porque eu acho que daí a questão a lei de direito autoral ela não vai ser ela não vai suprir essa questão. Ela não vai suprir e digo, e não é um evento Brasil, viu, gente? Várias legislações, inclusive americanas, já dizem que não há atributo de autoria à máquina, à inteligência artificial.
E nosso Gente, já, trabalho já não é tivemos alguns. simples, né? Nosso Ah, trabalho como advogadas da área não é muito simples. Tem muitos desafios que vão surgindo aí com a flexibilidade de criações, né? Com essas novas ferramentas que estão aí no mercado. E realmente tira a gente da nossa zona de conforto e faz com que a gente, enfim, aprofunde o tema. Eu vi que a Thalita falou até que era um tema de um artigo que ela estava aí pretendendo escrever, né? Ou escreveu, tá? tá saindo, Tá tá em vias saindo. de. Tem Tá, novidades então tá há por um aí. ano saindo. Não, realmente, assim, quando a gente entra vendo essa uma questão muito mais técnica, tanto esse viés de toda a criação, como que você vai retratar essa criação, como ele mencionou, dos direitos autorais, direitos personalíssimos, e como o contrato vai refletir essa negociação, é o primeiro ponto, você tem que tomar muita cautela com isso. Quando a gente entra no aspecto do marketing de influência, que o marketing de influência, na verdade, teve o marketing de guerrilha em meados de 1978, tem até um livro muito interessante sobre isso. Isso aqui foi algo muito mais presente e a gente começou a perceber muito mais quando a gente fala nessa questão da influência em meados de 2012. Em meados de 2012, pelo menos no Brasil, foi o primeiro caso constatado quando a gente fala de influenciadoras digitais, não artificiais, só para ter um quebra e a gente chegar no momento dessa live. Em 2012, começaram a perceber um comportamento de algumas influenciadoras, um comportamento comum, falando de uma marca de cosméticos. Essas três influenciadoras abriram uma representação no CONAR, mas foi diante de denúncias dos próprios seguidores dessas influenciadoras que notaram algo muito similar na fala delas em relação àquela marca de cosméticos. Aquela época foi algo muito, muito inovador. Inclusive, foi um dos casos que eu estudei da minha especialização, que foi marketing de influência e os contratos de patrocínio. Como você identifica a questão da liberdade de expressão, uma influenciadora vai estar falando de um telefone, nossa, esse telefone é ótimo. Ela está falando isso de livre, espontânea vontade, né? Ela está dando a mera opinião dela, ou de fato há uma contratação, há uma contraprestação monetária em relação a isso. E aí foi evoluindo esse tema. Então, 2012 foi o nosso marco, quando a gente fala aqui no Brasil, pelo menos, foi o marco de como isso começou a evoluir. De 3 casos foram se passando para 15, para 50, em 2019 foram 70, só sobre esse tema. E aí, o que aconteceu em decorrência de uma ação civil pública, em face do Google e alguns influenciadores, houve um termo de ajustamento de conduta. Em dezembro de 2020, como a própria Larissa já mencionou, não só o Google, mas como o CONAR, a ABA, a BIA, a BERT, várias associações ficaram no comitê estudando como fazer um guia de influenciadores. Muito embora o guia ele já está o quê? Com 1 ano e meio, mais ou menos, né? Hoje nós temos muitos casos e a gente consegue perceber nas redes sociais que, infelizmente, as pessoas não identificam aquela questão do cunho da publicidade. É algo que, na verdade, você fala assim, nossa, que inovador. Não é inovador. Porque o próprio CDC, ele já estabelece no artigo 36, e olha, desde quando é o CDC, que há necessidade do princípio da identificação publicitária. Da mesma forma, isso foi ratificado pela CEBAP, que é o Código de Autorregulamentação Publicitária. E também o Guia de Influenciadores, ele só menciona isso de uma forma mais didática, segmentando isso. Então, se a gente aplica, você fala assim, olha, mas hoje nós não temos algo específico para influenciadores artificiais. Você precisa, né? Precisa ter algo mais específico. Aí até minha opinião, e gostaria de saber a opinião de tanto da Larissa como da Liliane, se a gente já possui um guia de influenciadores, já tem uma questão muito clara, que é a necessidade de distinguir, de identificar como tal o cunho publicitário de uma mensagem, por que para os influenciadores artificiais seriam diferentes? Muito embora haja uma criação, né? A Então, assim, verdade. Desculpa, tá? Não, eu ia falar que a não, verdade é que o próprio GRIA não trouxe nenhuma regra nova. Ele apenas orienta como aplicar as regras já existentes. Então, a gente fala do guia de publicidade por influenciador
mais como uma diretriz, um norte para a aplicação das regras já existentes, mas do mundo das redes sociais e do influenciador digital artificial, do que uma inovação de regras a serem cumpridas na publicidade realizadas por essa figura, né? Na verdade, o que eu acho que, assim, que foi mais novo em relação é deixar claro a menção explícita das hashtags. Como você identificar isso de uma forma mais clara, que aquilo de fato a gente está diante de uma mensagem publicitária. Porque, assim, cada ferramenta, quando a gente pensa em redes sociais, dispõe de uma tecnologia. Então, por exemplo, aqui no Instagram, estamos utilizando a plataforma do Instagram. E aí eu tô aqui tomando um shake, vou fazer um conteúdo publicitário, não é um recebido, eu de fato eu recebi para falar sobre isso. E aí o que que acontece? Quando a gente olha o Instagram, no Instagram é algo diferente que você tem do Facebook, do Twitter e outros. Você consegue colocar na localização que aquilo já é um conteúdo, uma parceria paga. Mas outras plataformas não é possível. Por isso que eles mencionam na questão de você publicidade, hashtag publicidade. Então, o que eu acho que trouxe de novo só são regras mais claras, Larissa, em relação, por exemplo, o que é de fato publicidade por influenciador, quando você não tem uma contraprestação, quando você tem uma contraprestação, uma gerência daquele conteúdo, que diferencia isso de um recebido. Então, por exemplo, gostaria muito. A Samsung me manda um fonezinho e eu tô falando dele de uma forma, né? Falando, nossa, que ótimo esse fone de ouvido. Só que, na verdade, aquilo é uma mensagem ativada. Então, assim, não estou recebendo para tanto, né? Porém, foi enviado, né? Qual que é o intuito desse envio? Há um intuito em relação a isso. E o intuito é a publicidade, né? Muito embora não seja aquela publicidade que você vai ter uma gerência do conteúdo, vai ser algo mais espontâneo. Então, assim, quando eu olho a questão dos influenciadores digitais, a gente consegue aplicar a mesma regra para os influenciadores artificiais. Então, assim, se você tem a Liliu Michela, se a Liliu Michela fizesse mais para o público Brasil, mas a Renata da Renner, a Lu Magazine, a Bia da Bradesco, né? Vamos puxar mais para o nosso contexto e para a territorialidade. O correto é, de fato, elas identificarem, né, que aquilo é um conteúdo publicitário, que tenham algo inerente naquele conteúdo. E hoje em dia, quando a gente fala isso na questão da publicidade, para nós, quando a gente fala aos adultos, fica mais fácil de identificar isso. E aí, eu ontem estava refletindo sobre o assunto, falo muito sobre publicidade infantil, gosto muito sobre o tema, e ninguém até o momento abordou. Nós não temos um influenciador artificial menor, uma criança. Ô, Thalita, A cara da Larissa. Por curiosidade, deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Por curiosidade, dentro desses perfis dos avatares, dos influenciadores artificiais, eles identificam corretamente quando é publicidade? Por que eu tô perguntando? Porque no real, eu já vejo muito influenciador, eles colocam como conteúdo e não como uma mensagem publicitária. Todo editorial. Agora, com relação ao artificial, eles identificam corretamente? Há um índice maior de seguir as normas ou continua algumas postagens não identificando? Olha, eu pessoalmente não fiz esse levantamento, não tenho conhecimento de representação no CONAR abordando esse tema diretamente. Mas você me incentivou a fazer uma pesquisa. Amanhã eu vou sentar aqui, vou pesquisar para verificar se existe de fato algum caso envolvendo essa questão da obrigatoriedade da identificação publicitária. Eu penso o seguinte, o CONAR, ele inovou, trouxe o guia de publicidade por influenciador para orientar a aplicação e trazer alguns conceitos importantes, exatamente para a pessoa verificar quando de fato é configurada a publicidade por influenciador ou quando é uma mensagem ativada como brindes e recebidos, para trazer uma diretriz de como identificar da maneira mais
certeira possível a relação existente entre o influenciador e determinada marca, mas a gente sabe que Acabei de achar. as redes sociais, as tecnologias, as mídias digitais, elas não são engessadas. E a todo momento a gente encontra uma nova forma de expressão, uma nova forma de manifestação e de criação publicitária. Então eu acho interessante também que o próprio guia, ele chama atenção para esse aspecto. Então ele traz aí algumas diretrizes para as mídias já existentes, por exemplo, redes sociais de imagem, redes sociais que são de exposição de vídeos, exibição de vídeos, redes sociais com live. Enfim, eles pedem prioridade para seguir, inclusive com as ferramentas disponíveis nas plataformas para identificação do conteúdo publicitário, mas eles deixam uma observação que, na verdade, não tem como engessar, porque a todo momento surge uma novidade. E aí que está o nosso desafio, principalmente quando a gente fala de influenciador digital artificial. Existe sim, eles estão transitando pelas redes sociais já existentes, a gente tem uma linha aí para seguir conforme as diretrizes do guia. Mas e o metaverso? Ó, O tô metaverso tá muito aí. orgulhosa, porque eu acabei de achar um public post da Satiko. Olha, tem até identificação. Olha que maravilha. Ela segue a linha, né? Ela A segue linha, a gente, linha ela fala ética da legal. parceria. E aí, na imagem também, olha, a Satiko com uma pessoa real. Olha que Olha que interessante. interessante. Eu gosto Eu muito tava, dessa interação. Você sabe que outro dia eu verifiquei uma imagem, foi difícil reconhecer quem era de fato influenciador digital artificial e quem era de fato uma pessoa real. Porque está se aproximando cada vez mais das Sim. características do ser humano. Outro dia eu vi que tem pessoas que chamam os influenciadores digitais artificiais de meta-humanos. Então, a gente está cada vez mais próximo e olha o medo, né? Tão próximo, que é capaz que logo mais um influenciador transite por aí e, sendo artificial muito próximo do real, cause bastante confusão. Ô, Larissa, nessa reportagem que eu estava lendo do UOL falando sobre o mercado de influenciadores digitais artificiais, eles entrevistaram uma agência grande de influenciadores digitais e eles disseram assim, olha, eu acho que eles podem existir, entretanto, eles não vão mexer no mercado dos influenciadores digitais. Será? Hein? Olha, é tudo uma questão de experiência e de vivência, né? Vamos ver ainda o que vai acontecer. Eu acredito que a gente está no começo da história. A gente está bem na ponta do iceberg. Tem muita coisa Mas ainda tem para acontecer. o bônus, né? É, um influenciador artificial, ele não vai se envolver numa polêmica. É, esperamos. Mas Será? assim, né? Se não for algo pensado, mas, por exemplo, a gente já teve diversos exemplos de influenciadores digitais no passado que se envolveram em algum escândalo e perderam diversos contratos em razão disso, né? Um dos casos que acho que é mais conhecido é da Gabriela Pugliese. Ela perdeu muito em relação a isso, depois ela ressurgiu nas redes sociais, mas quando a gente fica falando da questão do comportamento, de fato, o influenciador artificial, para a questão de influência, o céu é limite, né? Porque a pessoa física, se a gente está falando a Sabrina Sato e a Satiko, a Sabrina ela não consegue, ela não vai de um dia para a noite fazer ginástica olímpica, ela não vai ganhar um prêmio, algum campeonato. Então, assim, quando a gente compara um influenciador digital e um influenciador digital artificial, esse segundo caso, um, o céu é o limite. Dois, você não vai ter problema de gestão de comportamento também. Isso é um dos exemplos quando a gente fala dessa questão. Por isso que eu sempre falo que a contratação, seja de um influenciador digital real, né, uma pessoa, ou de um influenciador digital artificial, exige aí todo um processo de cuidados, desde o momento da curadoria da escolha do influenciador digital artificial que vai ser parceiro da marca. Então tem todo um cuidado com relação a essa escolha, né? E aí, esse cuidado, essa cautela, ela é exigida, ela é importante, tanto no momento da contratação de uma pessoa,
com estudo, ver o comportamento, e mesmo assim, com todo esse estudo, com todo esse comportamento, verificação do público, a forma como a pessoa se comporta, etc., o risco existe. Porque somos seres humanos e o influenciador digital artificial, o influenciador digital real, né? A pessoa também é. Então, tem esse risco. Agora, do ponto de vista do influenciador digital artificial, também vai existir esse cuidado, só que com a ressalva que a própria Thalita falou. Existe aí uma... É muito diferente da dinâmica com uma pessoa real. Você tem toda uma gestão, tem toda uma estratégia por trás do storytelling do influenciador digital artificial e como ele vai se comportar nas redes. Tem um controle maior disso. E o influenciador digital artificial também não se cansa, né? Ele pode ser gerido, ele pode ser administrado. Ele cumpre o cronograma. Então, esse processo de contratação, ele tem todo um cuidado desde o momento da curadoria, da seleção, na verificação da natureza da mensagem, se vai ser uma mensagem editorial, se ela tem um conteúdo publicitário, se existe uma relação comercial entre o conteúdo disponibilizado pelo influenciador digital artificial e determinada marca. Uma vez feito isso, a questão dos contratos, então a gente pôde ver hoje no nosso bate-papo que o cuidado com o contrato é desde o momento do surgimento do próprio influenciador digital artificial, porque ele tem todo um processo criativo e uma materialização de uma obra com o surgimento do influenciador digital, do avatar, né? E depois os contratos de parcerias que ele vier efetivamente a firmar com terceiros, porque ele vai ter uma vida, né? Ele passa a ter uma vida nas redes sociais, enfim, no metaverso, ele vai passar a ter uma vida e aí com isso ele vai estabelecer relações com marcas, com serviços, e aí com isso, como bem falou a Thalita, a necessidade de seguir e estar atento com relação às normas legais e éticas da publicidade, que é aplicada a todo tipo de conteúdo voltado para promover, divulgar um produto, incentivando o consumo daquele produto. E não deixa de ser, né? Quando o influenciador digital artificial é contratado para criar um conteúdo para divulgar um produto, se estabelece um cunho publicitário e as normas legais e éticas devem ser cumpridas. E aí, outro ponto interessante é a questão do respeito aos direitos de terceiros envolvidos nesse conteúdo também. Tem o direito do avatar, mas pode envolver direitos de terceiros. E aí, precisa do clearance, precisa dos cuidados para ter toda a garantia com relação a esses direitos. Então, a gente verifica, pelo nosso breve bate-papo, que tem muito trabalho para o advogado, né? Bastante. Que bom. Muitas Mas reflexões. sabe o que eu acho curioso, Larissa? Não tem nenhum caso ainda, né? Eu entrei em contato com o Conar um pouco antes da nossa live para ver se não tinha nenhum caso que ainda estava pendente de julgamento. Não tem nenhum caso ainda que envolve influenciador artificial, pelo menos aqui no Brasil. Mas vai surgir, logo menos. Não, é uma questão de tempo, porque se você. Alguns. Eu olhei antes a Lili estava curiosa para saber como que tem um comportamento. Eu já tinha visto que, no caso da Satiko, ela consegue cumprir, ela realmente tem uma equipe muito boa. Mas, quando a gente tem um influenciador diretamente atrelado a uma marca, é muito mais difícil, não quero citar nomes, muito mais difícil você ter essa identificação publicitária. Então foi isso que eu percebi numa pesquisa antes da nossa live, até mesmo para entender se era uma questão, sempre quando está atrelada à marca, eles entendem que não há necessidade de divulgação, porque seria uma extensão da marca, só que a partir do momento que é uma extensão da marca, por exemplo, a Lu da Magazine Luiza, ela é uma extensão da marca. Só que hoje em dia, a Lu não fala só sobre a Magazine Luiza. Ela já fez parceria com a Loki, já fez parceria com a Anitta, já teve até casos de music placement, sabe? Então, assim, muito embora seja uma extensão da marca, se tem um conteúdo, a minha opinião, né, até gostaria de saber da Larissa, se tem um conteúdo realmente de natureza publicitária, tem que ser identificado como tal. Ou você acha que nesse caso, Larissa, seria uma exceção? Não, eu entendo que a gente tem que seguir com as normas éticas e legais, mas eu sempre falo que os casos envolvendo publicidade são muito casuísticos. Então, a gente não tem uma norma uma norma engessada.
A gente tem que analisar o caso, como é feita a interação e de que maneira que é expressada a mensagem de que se trata de um conteúdo publicitário. Então, acho que o impacto para o consumidor, a forma como a publicidade é impactada, impacta o consumidor é extremamente relevante. Eu concordo com você, tem que ser sempre identificado. A Lu, da Magalu, ela representa a marca, então, de uma certa forma, você está fazendo associação com os produtos e serviços da marca da Magazine Luiza. Então, isso é inegável, mas tem que se verificar como foi feito. Eu não assisti o do Alok. Depois mais É uma muito bom. tarefa para depois da live, né? Vou verificar o clipe do Alok, porque é super interessante como é feita essa interação. Eu adoro como um personagem artificial interage com com uma pessoa e como é feito esse conteúdo. Realmente é algo que me encanta. Ô, Larissa, mas a gente voltando a roda também um pouquinho para trás, quantas interações a gente já não viu da Turma da Mônica com pessoas reais, né? Esse universo de desenhos ter essa interação com o real. E o que me chama muito a questão do artificial é a questão do engajamento, de trazer mais engajamento, porque eu, dentro da minha concepção, eu achei que não trazia tanto engajamento para uma marca. E pelas pesquisas parece que traz muito mais engajamento do que uma pessoa real. E essas pessoas que hoje, a maior parte, elas possuem um padrão estético que é inatingível. E geralmente eu penso até, assim, não é o escopo da nossa live, os impactos psicológicos que tem para um adolescente no contato com esse tipo de interação, porque é um padrão que que ninguém vai conseguir seguir, mas por outro lado que as marcas cada vez mais investem nesse tipo de ativação publicitária. Olha, eu acho que a gente vai ter muitas novidades pela frente. Eu acho que nosso papo nunca se esgota, porque a cada dia surge mais um desafio aí no nosso âmbito jurídico para encarar as situações com as novas tecnologias, publicidade, avatares, influenciadores digitais e agora metaverso. Eu acho que todo dia a gente escuta aí uma situação diferente. Vamos acompanhar para verificar aí o caso do CONAR que vai tratar sobre esse tema. E eu espero que em breve a gente volte aqui também na Liga Nacional para falar sobre as novidades sobre o tema que vão com certeza surgir para a gente debater em novas oportunidades, porque eu, pessoalmente, adoro conversar com vocês. A gente conversa sempre. A gente pode conversar aqui na live, mas nós somos colegas que trocamos muita figurinhas. A gente sempre está em contato, discutindo especialmente sobre o tema. E é um prazer enorme contar com vocês aqui hoje. Queria agradecer a participação das duas. Foi um prazer enorme contar com vocês aqui. E espero debater sobre o tema em breve. Agradecendo novamente a Soraya pelo convite e oportunidade, o espaço aqui. Agradecer a todos que estiveram presentes com a gente hoje na live. Vejo aqui que várias colegas nossas que, inclusive, debatem com a gente sobre o tema, estavam aqui presentes, mandaram comentários, participaram, que são sempre super bem-vindos. Então, eu agradeço todo mundo pela participação. E até a próxima, né, meninas? Até, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada pelo convite.